Olá, sou Carlos Moraes, sou terapeuta integrativo e farmacêutico. E hoje eu quero falar com você, para você, seja terapeuta, holístico, seja algum profissional da área da saúde, ou mesmo alguém muito determinado a conhecer um pouco mais sobre comportamento humano, lidando e aprendendo a lidar mais e melhor com as emoções e sentimentos. Eu quero falar com você sobre sistema ósseo articular. Colocar tudo dentro da mesma bandeja, né, explicando brevemente sobre a diferença que há entre um e outro, mas o quanto é importante nós compreendermos o processo do terapeuta holístico na aplicação de certas técnicas. E às vezes, quando eu detenho um determinado conhecimento muito e me aproprio dele de uma forma mais profunda, eu consigo perceber e trabalhar questões muito melhores. Você vai entender do que eu estou falando quando nós chegarmos, principalmente no finalzinho desse vídeo, que eu vou falar da técnica de massoterapia. A gente acha que a massoterapia só serve para relaxar, só serve para ficar tranquilo, ficar bem, sentir aquele movimento e tá tudo bem. Tá muito além disso, né? Os orientais usam a massoterapia como uma forma de reequilíbrio energético e você vai entender o porquê. Bom, começando o tema, que é importante você entender qual é a metafísica, qual é a psicossomática do sistema ósseo-articular. Se nós formos entender os sistemas de forma separada, sabemos que um está ligado ao outro, porque o ósseo ele dá estrutura, ele dá a consistência interior que nós temos, né? Ele mantém o quê? Nós em forma bípede, né? E o articular ele dá movimento. Pensando basicamente nesse sistema, mesma coisa que eu fiz com os sistemas anteriores, não é? Eu não falei do digestório sobre essas questões? Pois bem, aqui está uma apresentação simples, né? Então, qual é a relação metafísica psicossomática que eu faço do sistema ósseo? Consistência, rigidez, dureza. Só que o que? Interior. O osso fica para o lado de dentro. Ele pode até alguns momentos, dependendo da situação, ficar meio aparente, né? Porque ele é grande, porque ele chama atenção, porque ele é duro, mas ele está o quê? Internamente. Ele está revestido de músculo, ele está revestido de célula, ele está revestido de derme, de hipoderme, epiderme, né? Ele está revestido de alguma coisa. Então ele fala o quê? De consistência interior, rigidez interior, autoapoio, segurança pessoal. Não é ele que mantém a minha postura? Não é ele que mantém o meu peito ereto para enfrentar a vida? Nós não vamos enfrentar a vida? Nós não vamos viver? Então, são aspectos tão importantes a gente levar em consideração do sistema ósseo que é ele que vai indiretamente, eu ponho bem entre aspas, porque ele é diretamente proporcional a isso, que vai, né, a trazer esses aspectos que são extremamente necessários e imprescindíveis para o enfrentamento das situações que vamos ter nas nossas experiências. O quê? Segurança, autoapoio. Segurança para quê? Autoapoio para quê? Para interagir com a realidade. Se não, eu estou sempre escorado em alguém, em alguma coisa, em alguma situação. Eu nunca sou eu mesmo. Eu nunca tenho segurança pessoal. Eu nunca consigo fazer nada por mim mesmo. Por quê? O que está acontecendo que eu não consigo? Então, se eu não tenho esse autoapoio, se eu não tenho essa segurança, se eu não tenho dois aspectos imprescindíveis que traz o que? Conscientização de você mesmo, conscientização do eu cósmico, que é maturidade emocional e desenvolvimento pessoal, eu não saio do lugar. E aí, o que vai acontecendo quando eu começo a amolecer
esse autoapoio, essa segurança pessoal. E aí vou desenvolvendo a minha insegurança. O que acontece? Osteopenia, osteoporose. Eu vou perdendo a rigidez, eu vou perdendo a minha consistência. Não estou falando, fechando o diagnóstico que todas as pessoas que têm isso é assim. Não. A gente precisa enxergar o histórico. O que proporcionou esse processo? E aí, fazendo um link disso com o meu sistema articular. O meu osso não é rígido? Ó, eu tenho meu rádio aqui, né? Rádio, né? Ó, esse daqui, ó. Lembra da anteninha, brincadeirinha da escola, né? Então, assim, aqui é o rádio. Eu consigo dobrar o meu rádio? Eu não consigo dobrar o meu. Então, eu dobro o pulso. Aqui, ó. Aqui eu tenho articulação, meus dedos têm articulação. Eu consigo pegar esse dedo aqui, ó. Não dá. Aqui também, não dá, ó. Ele é duro. Quem dá flexibilidade para nós? Sistema articular. Como que eu me movimento? Sistema articular. Como que eu suporto o meu peso? Sistema articular. E aí o sistema articular ele fala o quê? De maleabilidade e flexibilidade. Ante as experiências, os conflitos, as suas situações que você vai experienciando aqui nesta vida. Muito bem. E aí tem dois aspectos extremamente importantes que afetam o sistema articular: persistência e teimosia. Persistência. A persistência ela é um processo que é muito motivada principalmente por componentes internos, né? Eu quero, eu desejo, eu construo, eu afirmo. Então, eu sou persistente, sendo que a minha avaliação de diferenciar persistência de teimosia são os aspectos que persistência precisa ser isenta de conflitos, revolta, rebeldia. A persistência ela é muito baseada principalmente em convicções profundas, muito inabaláveis. E eu vou atrás. Isento de conflito, revolta e rebeldia. Aí eu vou fazer isso só para atazanar aquela pessoa. Eu sou persistente. Não, você não é persistente, você é teimoso. Tem esse conflito, existe essa motivação, existe esse comportamento de não aceitação alimentado por uma revolta interna, um conflito interno. Isso é teimosia. E aí eu crio o quê? Um sistema de competição. A persistência não tem competição, porque eu não tenho rebeldia. Existe uma característica de a persistência, ela é colaborativa. A teimosia é só eu. E a partir daí, afeta o quê? Sistema articular. Afeta o quê? A minha rigidez. Rebeldia, revolta, articulações, rebeldia. Estou travado, estou inflexível, estou intolerante, intransigente. Eu não consigo ser fluido, eu não consigo ter o quê? Movimento. E aí eu enrijeço tudo, onde não tem que ser rígido, que é o quê? A minha articulação. Ela não pode ser. E aí vem o quê? A massoterapia, que foi o que eu falei no início do vídeo. O que eu posso unir à massoterapia? Por que a pessoa está tão rígida? E se eu entendo esse processo, nós vamos começar a falar da rigidez estabelecida a partir do ponto que eu estou manifestando a minha força. Por que eu vou fazer manobras? Na coluna, no trapézio. Trapézio eu sei que é músculo, mas no trapézio que está atribuído ao ombro, à clavícula, ao pescoço. Por que eu faço isso aqui, ó? E a pessoa acorda dura, com torcicolo, não consegue nem virar, fala assim com você, ó. E aí, como que você lida com isso? O que é o pescoço? O que é a coluna? O que é as minhas pernas? O que são as minhas pernas? Os meus joelhos? Os meus braços? Ó, todo esse movimento. O que tudo isso representa na minha vida? O que tudo isso vai representar? E quando o massoterapeuta entende que o joelho
fala de teimosia, o joelho fala também de indivíduos que têm dificuldade de voltar atrás e reconhecer que naquele momento ele não tinha maturidade emocional para o seu desenvolvimento pessoal e falhou na conscientização de um passo que ele julga errado que ele deu, que o joelho fala disso. E aí, quando eu começo a fazer um movimento no joelho dele, para que eu volte isso ao equilíbrio pela massoterapia, eu vou conscientizando o meu paciente a essa nova atribuição que ele tem que ter, ao desenvolvimento da maturidade emocional. Você deixa de ser um simples massoterapeuta. Não estou tirando o mérito deles, nem um pouco. Mas eu estou mostrando que pessoas rígidas precisam do quê? Movimento. Sabe por que você está perdendo essa rigidez toda? Porque você precisa estabelecer relação com uma nova realidade. Aí eu posso também entrar com a fitoterapia ou com a aromaterapia, né? Unindo algumas bases e fazendo movimentos com óleos de massagem ou coisa parecida, mas o quê? A massoterapia vai o quê? Destravar aqueles pontos, aqueles nódulos energéticos causados por emoções, sentimentos, comportamentos destrutivos e inflexíveis, intolerantes, intransigentes, fazendo ele travar. Olha a conexão que eu preciso ter para entender o universo holístico. Não é simplesmente eu falar, sistema articular é legal, tô ali só para relaxar. Não, você está para soltar as suas emoções. E às vezes a gente está trabalhando algum ponto, pega num determinado ponto do ombro, a pessoa tem uma catarse, um choro copioso, profundo, que ela nem soube explicar o porquê. Desligou de um trauma que enrijecia a forma dela manifestar os próprios sentimentos e a aprisionava num determinado ponto da vida dela que ela não conseguia esclarecer. E a própria massoterapeuta, o próprio massoterapeuta, a massoterapia fez isso com ela. Quando eu entendo a base e a estrutura, eu vou usar as minhas técnicas de uma forma muito mais brilhante. Para isso, eu preciso compreender a psicossomática e a metafísica da saúde, compreendendo o que o corpo da pessoa está me dizendo. Porque aí, quando eu faço essa leitura, eu tenho uma aplicação da técnica terapêutica com muito mais precisão, sabedoria e, principalmente, levando a ela ao resultado e à ferramenta que ela estava precisando quando ela veio me procurar como terapeuta holístico.